Está no ar mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, vem chegando, tá no Instagram, tá no YouTube, no Facebook. Enfim, compartilha porque lá vem uma modalidade para vocês conhecerem. Isso mesmo, no oferecimento de Lemos Esportes e também Oral Sim. Vem cá, me diz uma coisa, tu já ouviu falar em Páqua? Pois então, eu tô tempo para chegar aqui e eu cheguei. Tô aqui com o mestre Paulo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, bem-vindo a todos. Bem-vindo bem. Obrigada, querido. Então a gente vai tirar uma dúvida, afinal, o que significa Páqua? E o negócio tá rolando. Vocês vão ver que tem muitas imagens, o gurizinho já catou, eu fazendo. Te confesso que eu acho que meu filho tava fazendo melhor que eu. Mas não dá nada. Nós temos convidados especiais, né, gurizinho? A gente trouxe os filhos para fazer. No primeiro momento foi uma coisa de doido. Mas os bichinhos se acalmaram, que tem que ser na linha, né? Como é que funciona o Páqua? O que é essa escola aqui, Páqua? A Páqua é uma modalidade oriental. A gente usa o conhecimento Páqua através de algumas modalidades. Dentre elas, a defesa pessoal, que é o que está rolando e é o que a gente fez agora. Então, a defesa pessoal é uma modalidade não competitiva. Na nossa modalidade, a gente vai preparar o aluno para poder estar trabalhando na rua, no seu dia a dia, fortalecendo o corpo, fortalecendo a mente, trabalhando em cima da respiração. Então, o autoconhecimento, ele vai passar a olhar para dentro de si. Então, a duração da modalidade é mais ou menos 1 hora. Dentro desse período, desse tempo, a gente vai estar trabalhando corrida de aquecimento, exercícios de fortalecimento, posturas de alongamento, posturas para respiração e técnicas de defesa pessoal. Sabe o que eu achei mais incrível, né, gurizinho? Porque a gente estava aqui, estava esperando, ia começar a aula e os pequenos estavam aqui, ó. Os pequenos estavam correndo, né? O Gustavo e o Bernardo correndo e aquela loucura. Eu pensei, meu Deus, pronto, vai quebrar a escola. Mas foi começar a aula, sem conversa, então trabalha muito a disciplina, né? A gente trabalha em cima da disciplina. Tem que fortalecer o caráter do aluno, já desde cedo mostrar para ele o que ele deve ou não fazer. Por isso, se ele fizer qualquer movimento, ele pode vir a se machucar, ter uma lesão, e aí fica complicado para dar sequência no treinamento. Então, a disciplina é extremamente importante durante a prática de Páqua. Certo. E o que a professora Roberta, falei isso. Roberta fez ali de exercícios e muito bonitinho, né? Porque assim, não eu achei o máximo, porque assim, às vezes a gente coloca a criança, né? Você, papai, mamãe, que está procurando uma modalidade, meu Deus, eu preciso botar meu filho para queimar essas calorias, essas energias e não sei o quê. E aí, de repente, a criança é o tempo todo corrigida. Aqui eu achei o máximo, porque a criança faz do jeitinho que ela sabe fazer. Porque tem situações, ajeita aqui, arruma ali. Pô, vamos e viemos, a gente vai fazer uma coisa, se é o tempo todo corrigida, tu não tem mais vontade de fazer. Claro que precisa dessa disciplina, mas assim, a criança está tendo o momento dela de ser criança. Sem esquecer disso. Isso, claro. O intuito não é ficar corrigindo, botando uma regra muito rígida. Não, tu tem que ser isso para você se tornar aquilo. Cada um tem o seu próprio biotipo, o seu próprio tempo. Vai ter criança ou adulto que vai se adaptar muito rápido aos movimentos. Tem pessoas que se adaptam mais rápido, tem pessoas que demoram mais para aprender. Então, paciência. Não tem como eu forçar essa característica da pessoa. Então, isso aí vem com o tempo. A pessoa vai aprender muito, o aluno, ele vai vir, vai praticar Páqua, ele vai aprender muito com o visual. A gente vai dando muito exemplo, para ele vai copiando esses exemplos, ele vai olhando da maneira que a gente faz. Se por acaso for um movimento que ele vai fazer que pode vir a ter uma lesão, aí a gente vai parar. Não, vamos fazer dessa forma que fica mais fácil, mas não é. Não, isso está errado. Não faz isso. Isso não pode, isso não pode. Então, de maneira geral, tudo pode na técnica de defesa pessoal. Então, eu vou ensinar um soco reto. Esse soco reto ele vai poder bater no peito, vai poder bater mais para cima, vai poder bater mais para baixo, vai poder bater na cabeça. Então, não tem muito o que é certo, o que é errado na parte de defesa pessoal. O intuito é eu aprender a se defender. Esse é o mais importante, não me machucar. Primeiro momento da aula, a instrutora Roberta passou os movimentos iniciais. É um bloco com 24 movimentos que servem para alongar desde a cabeça até o pé. Então a gente vai realmente estar preparado para a aula, para não ter nenhuma lesão. Isso faz parte também do complemento do aquecimento. É um movimento de alongamento que vai fazendo com várias repetições que serve para aquecer também. Além de alongar, serve para aquecer. Que
Maravilha, gente, é tão importante, né? Assim, a gente fala tanto, parece assim, dos adultos, né? Procuram exercício físico e tal, mas, no entanto, para as crianças, se tu for ver a educação física na escola, se resume a 2 dias na semana. Cada vez menos. E olha, gente, a importância, eu como sou formada em educação física, de tu ter crianças ativas, porque cada vez mais o que é a criança no celular, cada vez mais a criança no sofá. Então deixa teu filho, tua filha na atividade. Vamos fazer o seguinte, Paulo, mestre Paulo, só um intervalinho rápido e a gente já volta aqui, tá bem? O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Estamos de volta, gente, hoje aqui no Paco Brusque com o mestre Paulo, né? Paulo, vamos continuar falando então da defesa pessoal, do que os nossos pequenos aprontaram, né, gurizinho? É de deixar pai e mãe doido, né? Mas é só ter disciplina, achei o máximo. O Bernardo, eu acho que vai dormir feito um anjo. Ô Paulo, me diz uma coisa, mestre Paulo, nesse segundo momento, o que as crianças fizeram de golpes aqui? Então, nesse momento a gente trabalhou metade da aula ali, a gente trabalhou os movimentos para preparação para a aula, que é alongamento, aquecimento. Depois a gente entrou com um bloco de golpes de perna. Além de trabalhar os alongamentos, a gente aprende algumas formas de golpear, de finalizar um oponente, ou de simplesmente amolecer e sair fora daquela situação. Os golpes de perna, a gente trabalhou alguns golpes básicos. Então, trabalhamos 5, 6 golpes básicos ali, os mais comuns e usáveis também durante uma luta. Existem várias outras formas de golpear também. Depois a gente passou para a parte de luta um por um, que é treinar com um colega, usando o colega como sombra ou como espelho, esses golpes que a gente viu na frente, onde o meu oponente, o meu colega, vai fazer uma vez, usando eu como espelho, para doutrinar aonde eu tenho que chutar, para mim também trabalhar, beleza, o golpe reto eu vou ter que chutar onde? Mais ou menos nessa altura. Às vezes, se eu for trabalhar sozinho, eu não vou ter essa noção de eu tenho que chutar aqui, eu tenho que chutar ali. Aí a gente usa um colega para a gente também mensurar onde eu posso ou não fazer. Depois, mais para o finalzinho da aula, a gente foi trabalhar a parte que a gente chama de defesa pessoal. Na defesa pessoal, consiste em um agressor já veio, fez uma pegada, deixou a gente numa situação desconfortável. A gente vai fazer um amolecimento, depois a gente vai fazer uma saída daquela técnica e vai fazer uma finalização. No começo, nas primeiras faixas, a gente vai trabalhar muito a região do tórax, que é uma região que aguenta mais pancada. Se por acaso eu errar e não ter controle, porque muito no começo o aluno, ele não tem um controle de onde ele vai bater, da força que ele vai bater. Eu ia perguntar, né? Se a criança tá ali, né? Tá envolvida e de repente fica nervosa e quer socar mesmo a cara do amiguinho, como é que funciona daí isso? Então, como a gente não trabalha essa questão da competição, da agressividade com o coleguinha, a gente já desde cedo fala que ele não pode estar caçando confusão, procurando briga, então é bem mais fácil. Às vezes vai pegar uma criança que às vezes tem um pouquinho mais de ansiedade e às vezes está passando por alguma situação mais difícil,
aí a gente vai estar trabalhando junto com ele. Então a gente não deixa ele trabalhar sozinho. Bota ele com um aluno, coloca ele treinar com um aluno mais graduado. Aí ele vai tendo essa noção, né? O aluno mais graduado já tem uma noção de se esquivar mais fácil. Às vezes, se por acaso ele ficou bravo, não gostou daquela situação e vai querer acertar no rosto ou numa região que machuca, o aluno mais graduado ele vai ter esse discernimento de poder sair mais fácil. Opa, não vou ficar, não vou apanhar. Sim. Então, a gente trabalha muito isso, né? Sim. E falando em graduação, seriam as faixas, né? Isso. É isso que eu quero quer dizer, graduação é faixa. E como é que funcionam as cores das faixas? Como é que começa? A gente trabalha por sistemas de graduações aqui na nossa escola. De tempos em tempos, o aluno é convidado a participar das avaliações, onde a avaliação dele é feito todo dia de aula, é feita a avaliação dele. Então, um pré-avaliatório que a gente chama. A gente vai vendo, ele está melhorando nisso, melhorando naquilo. A cada tempo vai vir um mestre de fora da nossa cidade e vai fazer uma avaliação geral. Nessa avaliação geral tem as trocas de faixas, que serve tanto para os alunos quanto para os mestres. Os mestres nunca param de evoluir. Então, as faixas vão bem para frente até. Então, assim, se eu sou faixa, meu Deus, deixa eu pegar uma faixa aqui laranja que eu vi, dentro da faixa laranja a pessoa tem que fazer determinados movimentos, saber fazer isso. Para cada faixa existe um conteúdo específico a ser trabalhado. Então, as faixas são divididas em algumas cores. A gente vai começar na faixa branca, depois a gente vai ter o conteúdo dela. Depois passa para a faixa amarela, faixa laranja, faixa verde, faixa cinza, faixa azul, faixa vermelha, depois vem a faixa preta. Dentro da faixa preta existem os DANs, que é chamado, ou as graduações. Então, dentro da faixa preta vai existir 8 graduações. Então, no mundo todo, existem apenas 2 faixa preta, 8º grau. Depois do 8º grau, vai vir uma faixa bordô, que no mundo inteiro vai ser 2 faixa bordô, só que tem também. Esses são os mestres responsáveis, o mestre Sandri e o mestre Nicolas. O mestre Sandri atualmente mora em Florianópolis, é responsável pelas escolas do Brasil, da América do Sul, e o mestre Nicolas mora na Argentina, que é responsável pelo restante das escolas no mundo inteiro. Hoje o Pacua conta com mais de 200 escolas espalhadas por diversos países no mundo, Estados Unidos, México, Europa, de maneira geral, Europa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o Gustavo e Bernardo, vem cá um pouquinho, vem aqui. Vamos chamar, né, gurizinho? Vamos chamar os dois. Tem que entrar por lá, né? Gurizinho, por lá. Ó, tudo acontece tudo assim no programa das dicas. Como é que eles ensinaram a entrada, a bandeira, isso. Senta aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês que fizeram aula experimental. Olha só, para quem não conhece, seu Bernardo, meu filhote Gustavo, que é o filho do gurizinho. O que vocês acharam da aula para fechar esse segundo bloco? Bem legal, bem legal. Vão combinar a falinha, bem legal. Os dois acharam bem legal, bem legal. O que acharam mais legal? Foi as técnicas. Vai dizer as técnicas também. Treinamento. O treinamento? E o que tu achou? Fácil ou difícil? Uma hora eu vi que tu tava com a língua de fora ali. Difícil. Difícil? É? E aí? Eu já tava cansado. É cansativo, mas é bom, né? O pessoal pode vir fazer, então? Sim. E tu, não queria fazer? Quer fazer? Pronto, pai, quer fazer também. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um terceiro, vai para o comercial. Obrigado, meninos, aqui, um cotovelo, assim, um soquinho, obrigada. Nós vamos para o intervalo comercial e a gente finaliza com a defesa pessoal, explicando um pouquinho mais, acho que para fechar o programa daí. Tá bom, gente? Até! O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você.
Estamos de volta. Mulherada, já ouviram falar em defesa pessoal, né? Então, será que não é o momento de estar fazendo algo assim, com disciplina e também assim que possa... Né? Qual a função da defesa pessoal em si, digamos, para uma mulher? Não é falando especificamente para as mulheres agora. Então, o PAQUA, a gente vai trabalhar muito com o que o aluno consegue fazer. Então, a gente não quer que uma mulher seja tão forte quanto um homem. Não é intuito da mulher, não, vamos deixá-la forte quanto um homem. Não é isso. O corpo humano, existem pontos que são mais sensíveis e pontos que são mais fortes. Para uma pessoa, de maneira geral, não necessariamente sendo mulher, ou uma pessoa mais nova, uma adolescente, que não tem tanta força quanto um adulto, ele vai estar explorando esses pontos mais sensíveis, onde ele pode usar para amolecer e depois fazer uma finalização para sair daquela situação de risco. Então, no corpo existem vários pontos disso. Um deles é genital, o outro garganta, parte de rosto, são pontos muito sensíveis. A gente pode usar como amolecimento e depois aplicar uma técnica. A gente vai treinar diversas técnicas para estar usando em determinadas situações. Isso fica automatizado. Por exemplo, a mulher é surpreendida e não tem nada mais, ele usou o termo amolecer, né, do que um chute bem dado na genitália do homem, né, gurizinho? Né, os homens que estão nos assistindo, porque dizem que é dolorido, não sei, mas então é uma maneira de desarmar a pessoa que quer alguma coisa. Exatamente, a gente vai utilizar um ponto sensível do corpo para amolecer essa pessoa. Às vezes, simplesmente batendo nessa região mais sensível, já vai cessar uma agressão ou já vai aliviar uma pegada que está muito forte. Por exemplo, o agressor veio a segurar na garganta, joelhada na genital, amoleceu, dá uns 2, 3 finalizações, sai fora. Não vai querer ficar ali fazendo trocação. Então, o intuito não é preparar a pessoa para o combate, para uma luta, um UFC, um MMA da vida. Então, defesa pessoal consiste em eu estar preparado para o meu dia a dia, seja ele psicologicamente ou fisicamente. Interessante isso, né? E tem muitas mulheres que praticam aqui? Hoje a gente conta com mais de 50% dos nossos alunos da escola são do público feminino. Então hoje tem muitas mulheres procurando a prática de aula de defesa pessoal, muitas meninas. A gente tem alunos jovens, crianças, meninas, né? Fazendo a prática de defesa pessoal. É muito interessante porque acaba trabalhando toda a questão de mobilidade, de alongamento, né? A gente soubesse da importância do alongamento em si, né? E aí essas mulheres vêm e já tem esse pacote completo, e querendo ou não já tem o aquecimento, já tem essa prática do alongamento e já gasta calorias, né? Fazendo a prática. Exatamente. Então, a aula tem todo esse conteúdo programático, né? Para deixar a gente um pouco, vai fortalecer também. Vai deixar a gente mais saudável, a gente vai aprender a respirar de maneira mais correta, a gente não vai ficar tão ofegante. Junto a isso, a gente vai relaxar, baixar a nossa ansiedade. Então, vai deixar a gente mais preparado para o dia a dia. Legal, isso eu acho interessante assim, né? Porque eu sou personal trainer, então eu gosto da área da musculação. Mas tem gente que odeia musculação. Gente, está tudo certo, não precisa gostar todo mundo de uma coisa só. Por isso que assim, no programa eu trago várias e várias modalidades. Eu tô olhando, poxa, eu vou fazer uma aula experimental. Vou ver como é que funciona. Para tu sair da zona de conforto e fazer alguma coisa pelo teu corpo. Vai que tu te encontra, né? Exatamente. Gosta, assim. E dentro da escola a gente vai ter diversas modalidades também. Não só defesa pessoal, a gente vai trabalhar a yoga chinesa, que é o PAQUA Sintonia. A gente vai trabalhar o Tai Chi, que de maneira mais grosseira falando, é uma arte marcial um pouco mais lenta. A gente vai trabalhar de maneira mais... Para quem possui lesão, para quem tem uma condição que não pode sofrer com muito impacto, uma atividade mais explosiva, a gente tem o Tai Chi para trabalhar também. A gente tem a prática de acrobacia, que são movimentos que a gente fortalece o corpo, vai trabalhar em várias pessoas, algumas posturas. Então, a gente tem a arqueria chinesa também, vai trabalhar bastante o psicológico. Então, existem diversas modalidades e uma delas vai se encaixar com você. Que interessante. Eu vou fazer o seguinte, então, eu quero agradecer a professora Roberta que veio aqui, né, passou com as crianças e a paciência de vocês, né, com os dois ali, que teoricamente até agora não quebraram nada, né, gurizinho? Mas é interessante isso, trazer a criança para esse mundo de disciplina, né? E eu quero te agradecer pela oportunidade da gente estar aqui dentro, mostrando tudo isso, para as pessoas conhecerem mais uma modalidade, tá bem? Isso, eu que agradeço também, para quem quiser participar das nossas aulas, vem, faz uma aula experimental, a gente tem uma página chamada PAQUA Brusque, a gente está no Facebook também, PAQUA Brusque, então vem, faz uma aula experimental, se gostou a gente
fecho um plano ali certinho com vocês. Tá bom, muito obrigada, viu? Um cotovelinho aqui. Ficamos aqui, gente, mais uma vez no oferecimento de Lemos Esportes e também Oral Sim. É como eu digo, cuide-se, saúde é o seu bem mais precioso. Espero vocês na próxima terça. Beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.